Glória a Deus, sempre, por tudo, amém? Graças a Deus aos irmãos aqui presentes e aos irmãos também aqui pela gravação, sejam todos bem-vindos. Eu quero deixar uma pequena reflexão, vamos refletir nesse tema. O pai ama a criança, o pai ama o menino, mas o menino precisa crescer, amém? O pai ama seu filho quando criança, o pai ama seu filho, menino, pequeno, que está dependendo ali ainda do leite, do seu cuidado, da sua total dedicação. Mas essa criança precisa crescer. O que é que isso tem a ver com a igreja ou com o povo de Deus? Tudo. Olha lá, por favor, abram as suas Bíblias. No livro do profeta Oséias, no capítulo 11, Oséias capítulo 11, versículo 1. Amém? Olha o que diz a palavra por boca do profeta Oséias. Quando Israel era criança, era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Olha o que Deus estava falando para aquele povo. Quando Israel era menino, quando Israel era criança, eu amei. Observe que Deus abençoado nunca retirou o seu amor para com o seu povo. Deus nunca retirou o seu amor para conosco. Deus sempre nos amou, porque Deus é amor. Oi, irmão Elcio, mas eu fazia isso, eu fiz aquilo, ou eu agi desta forma, eu me precipitei, eu errei, eu falhei, como muitos dizem, eu pequei, então Deus me abandonou, Deus não me ama mais. Por quê? Por que não? Quando Israel era criança, quando Israel era menino, eu amei, e do Egito chamei meu filho. Agora, porventura, Israel aqui, de fato, era criança, menino, no sentido literal? Claro que não, pessoal. 2.710.000 judeus saíram do Egito. Uma nação saiu do Egito. Uma nação que estava escravizada há 400 anos. 70 almas, 70 pessoas entraram pela porta da frente. Começou por José. José foi o primeiro que foi vendido lá para o Egito. José levou toda a sua família. José levou a gangue toda. A terra passou fome e Deus proveu. E José lá falou, e o faraó ali atrás, todo mundo. 70 almas entraram pela porta da frente. 400 anos depois, uma nação que se formou lá no Egito, 2.700.000 e poucos judeus foram tirados pelo braço forte do Senhor. Então, quando Deus está dizendo que quando Israel era menino, quando Israel era criança, eu amei, não era que eram criancinhas que estavam saindo de lá, eram adultos. Claro que tinha criança também. Mas Deus está falando no sentido geral e no sentido do entendimento do povo, que eles eram como crianças, meninos. O profeta Isaías diz: Israel não me conhece, Israel não me entende. Isaías capítulo 1, se não me falha a memória, do versículo 3, se não me falha a memória, eu vou dar uma olhada depois. Diz que o boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura lá do seu dono, mas Israel não entende, Israel não tem conhecimento, Israel não conhecia Deus, Israel não conhecia o seu pai, era como menino.
Você vê uma criança que acabou de nascer, ela não vai discernir quem é o papai e quem é a mamãe. É claro que vai ter aquela ligação, aquela química natural, por causa do calor humano, daquele que se aproximou, que pegou. Mas a criança, ela não tem discernimento ainda, ela não consegue entender. Israel estava assim, uma nação que saiu do Egito, que não conhecia Deus porque era menino. Quando Israel era menino, eu amei, e do Egito chamei meu filho. Já eram filhos de Deus, sempre foram filhos de Deus, mas era visto aos olhos de Deus como uma criança, como um menino que não tinha discernimento, que não tinha entendimento. Mas o amor de Deus estava sobre o seu povo. Queridos, nós éramos e estávamos como meninos, imaturos. A religião produziu em nós, sabe, a religião, na verdade, atrofiou o nosso crescimento. A religião não deixou você avançar, porque toda a religião, todo segmento religioso, ele deixa você crescer até ali. Você vai fazer parte, por exemplo, você está no mundo, como eles dizem, aceita Jesus, aí você aceita Jesus, aceita Deus, aceita o Espírito Santo, aceita Jesus, aceita Deus e aceita o Espírito Santo, tudo junto. Aí começou o menino. Aí a religião vai dizer assim: olha, aqui as mulheres não podem fazer as axilas, aqui os homens não podem vestir short, aqui a mulher não pode usar brinco, aqui o homem não pode jogar futebol. E aí eles começam a lhe doutrinar você como menino, como uma criança que não tem direito de pensar, de andar com as próprias pernas, de agir, porque você está sendo, sabe, doutrinado, governado por um cabresto chamado religião. Aí você diz: sabe, eu cansei, eu vou para outra. Aí você vai para outra, chega lá na outra, a outra diz: olha, aqui a mulher senta aqui, o homem senta aqui, e a mulher tem que colocar um pano no rosto da mulher. Ele trata como menino, como criança. Você não conhece Deus. Aí você diz: sabe, eu não vou ficar nessa não, eu vou para outra. Aí você chega lá na outra, o dono lá da lancha, o cabeça branca, ele diz: olha, aqui você não pode doar sangue, aqui você não pode fazer isso, aqui você não pode fazer isso. Você cansa, aí você corre para outra, você não cresce nunca. Você está sempre como menino. Deus continua amando? Sim, mas você está sempre como menino. Deus te chama de filho? Sim, porque Israel, ainda menino, Deus o amava e chamava de filho. Aí você corre para outra, sabe, irmão? Eu vou adorar minha irmã Maria, minha santa, meu santo. Continua menino. É filho de Deus? É. É amado de Deus? É. Mas conhece Deus? Não, porque é menino. Aí você vai para outra. Aqui então, que eu ponho a foto de Isaac. Isaac? Você não sou Isaac? Não, mas faz de conta. Você que está com fluxo de sangue na sua vida, você que está derramando sangue, ninguém está derramando sangue, não. Mas o menino, ele vai dizer: vou fazer a campanha da mulher no fluxo de sangue. Quando o pastor dizer: o varão de branco está passando nesse lugar, eu vou pular, não enxerga, pela fé eu vou pegar no pé dele. Pega no pé de quem, irmão? Menino! Deus continua amando? Continua amando, mas o menino continua sem crescer, raquítico. Sabe aquele menino entanguido? Era eu estou falando no sentido literal. Meus 17, 18 anos, eu não crescia. Era aquele meninozinho que eu desenvolvia. Eu estou falando no sentido literal da coisa. Assim são os religiosos que não crescem 10, 20, 30 anos na igreja e está dizendo: eu vou buscar o Espírito Santo no monte. Eu vou dar dica, eu vou dar o dinheiro para o pastor abençoar minhas finanças. Menino, não cresce. Deus continua amando, mas age como menino. Deus chama de filho, mas age como menino. O pastor disse que eu tenho que aceitar Jesus, para Jesus escrever meu nome no livro da vida, para eu ser filho de Deus. Menino, não entendeu
E ser filho de Deus não depende de religião, nem do pastor, nem do padre, nem do bispo, nem do ancião. Não depende nem de você. Sempre dependeu de Deus, porque Ele é que é pai. Mas o menino, ele tem um problema que ele não desenvolve, irmão. E quando ele não desenvolve, ele está sendo doutrinado, conduzido por quem? Por outros homens, por tutores, cuidadores. Quer ver? Gálatas 4, olha lá. Olha lá, Gálatas, capítulo 4. Ah, irmão, essa coisa que você está falando, eu não estou falando. Estou lendo o Evangelho, lendo a Bíblia. Porque você falou. Eu falei da Bíblia. Estou falando do Evangelho. Estou lendo os textos. Gálatas, capítulo 4, olha lá. Capítulo 4, versículo 1 em diante. Olha lá. Digo, pois, que em todo tempo que o herdeiro é menino. Olha que interessante. É menino, mas não deixou de ser herdeiro. É herdeiro, mas não deixou de ser menino. Ele tinha tudo nas mãos, mas era menino. Ele tinha tudo que era do pai lhe pertencia, mas ele era menino. Em todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada se difere do servo. E servo aqui é escravo, tá, pessoal? É o escravo mesmo que era governado pelos seus senhores. Ainda que seja senhor, e a palavra senhor aqui é dono, ainda que seja dono de tudo. O menino, ele é dono de tudo. Ele é herdeiro, mas ele age como um menino. E se ele age como uma criança, se ele age como um menino, ele não pode usufruir, ele não pode desfrutar. Imagine que você tem uma poupança, guarda lá alguma coisa para o seu filho. Você vai esperar a maioridade, ele tem responsabilidade, então depois você diz, olha, isso aqui é seu, você vai assumir isso aqui, uma herança, uma terra, tem alguma coisa. Você vai se responsabilizar. Mas enquanto você não adquirir maturidade, é seu, está no seu nome, mas você não pode usar, usufruir, desfrutar. Assim são os filhos de Deus. Você sabe que tem muitos filhos de Deus que não podem desfrutar do privilégio de entender que salvação não se perde? Por que, irmão Elson? Porque são meninos. Se eles souberem que salvação eterna nunca se perde, eles se perdem na caminhada. Por quê? Porque ele é menino, ele age como menino. Então, ainda como menino, ele está em um ambiente onde as pessoas metem medo nele, colocam um pavor nele. Olha, se você sair da igreja, você vai perder a sua salvação. Olha, se você fizer isso e aquilo outro, você vai perder a bênção. Por quê? Porque age como menino. Então, se alguém chegar para ele e dizer assim, ô meu filho, vem cá, salvação eterna, antes da criação do mundo. Não foi você que escolheu. Aí ele para assim, ele vai dizer, então quer dizer que eu não me perco, não já sei, eu vou aprontar agora, já que eu não tenho salvação. Menino. Então ele não pode desfrutar dos bens, ele não pode desfrutar da sabedoria, porque ele é uma criança, ele vai pegar e vai desperdiçar. Lembra do filho pródigo? Ele tinha tudo com o pai, mas ele agia como um menino. Ele pegou os seus bens e o que foi fazer? Ele foi compartilhar com as necessidades? Ele foi ajudar aquele que estava caindo? Ele foi investir para depois ter uma colheita? Ele foi semear? Não. Ele foi o quê? Gastar. Porque criança age desta forma. Criança pensa desta forma. Criança não tem maturidade para desfrutar aquilo que ele tem em suas mãos. Então ele desperdiça. Ele joga fora. Está aí minha filha, essa filha? Está aí. Eu dou biscoito, dou pão, dou ele, coma tudo. Aí deixa lá o restinho.
Pode ir agora. Obrigado. Vai sentar. Aí eu falo, coma tudo. Ah, meu pai, mas eu não quero mais não. Guarde para comer depois. Porque não sabe quando postou. Ah, mas criança, desperdiça. Então o filho pródigo saiu e foi gastar tudo. Aí quando ele passou aperto, ele voltou. Ele voltou desesperado. Por quê? Porque tinha gastado, porque agia como criança. Então, abençoados, o religioso, ele age como criança e ele não sabe, ele não consegue desfrutar daquilo que ele tem em suas mãos. Digo, pois, que em todo tempo que o herdeiro é menino, em nada se difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Olha o versículo 2: mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Então, até o tempo determinado pelo Pai, as pessoas estão ali cuidando, as pessoas estão ali orientando. Por quê? Porque eles não sabem administrar o que tem nas mãos. Eles não sabem desfrutar daquilo que tem. Então precisa de alguém para governar. Olha se não é um retrato exato da religião. A religião produz não homens maduros na fé. A religião produz criança levada em volta por todo o vento de doutrina. Vamos para o monte hoje, todo mundo vai. Vamos para a campanha hoje, todo mundo vai. Por que é que vocês não vieram para a casa de Deus hoje? Aí o filho de Deus já está em casa perturbado. Ih, rapaz, eu não fui para a casa de Deus hoje. Ah, você está assim porque você não participou do propósito. Aí está o filho de Deus que é criança. Ih, rapaz, Deus está triste comigo porque o pastor fez um propósito e eu não participei. Olha como é que a criança pensa. Deus está triste com você, o Criador do universo, o Criador de todas as coisas, aquele que te deu vida. Ele está triste com você porque você não participou do propósito que o pastor fez. Que conversa, irmão! Olha a mentalidade da criança. Imagina que Deus vai perder tempo com isso. Mas a criança pensa dessa forma. Deus vai arrancar, tirar a tua salvação, porque você não foi no culto levar o envelope da campanha que o pastor disse que Deus mandou fazer. O menino pensa dessa forma, por isso ele depende de tutores, de curadores. Jesus falou para os seus discípulos: olha, eles têm senhores e mestres, mas vocês são todos irmãos. A ninguém vocês devem chamar de mestre, nem de pai, porque é um só pai, é o que está no céu. Então, queridos, a criança, o menino, Deus ama? Ama. Você acha que Deus não ama essas pessoas que infelizmente estão nesse dia nos montes? Pessoas que estão, vocês sabiam disso, que tem religião que eles estão se cortando em nome de Deus? Existe religião que as pessoas estão dentro de uma mata uma hora dessa, oferecendo sacrifícios. Existe religião que as pessoas estão subindo escada de joelho para pagar promessa para Deus, ou para não sei quem. São crianças, meninos. E Deus deixou de amar? Não. Deus continua amando. Deus deixou de ser pai? Não. Israel era menino. E eu amei e eu chamei como filho. Mas era menino. Só que chega o tempo de você crescer. Chega de tomar leitinho. Nós estávamos tomando leitinho da religião, abençoados. Você não conseguia comer um mocotó. Quando você conseguia comer uma feijoada, você já passava mal. Ih, rapaz, essa palavra aqui eu não entendi, foi nada. O que era mocotó, você não entendeu? Porque estava acostumado com leite. Estava acostumado com leitinho, não aguentou o mocotó. Mas você precisa crescer e se alimentar agora de um alimento sólido. Olha lá, Hebreus 5, por
por favor. Hebreus capítulo 5, versículo 12 ao 14. Olha lá. Hebreus 5, 12 ao 14. Deus ama o menino, Deus ama a criança, continua sendo filho, mas o menino tem que crescer, irmão. O menino tem que crescer, tem que aprender a andar, tem que adquirir responsabilidades, para não ficar jogando a culpa para o outro. Porque foi o diabo. Oi, eu estava pronto para pegar minha bênção, mas o diabo me atrapalhou. Porque foi a mulher que tu me deste. Porque foi o marido, aquele imprestável. Porque isso. Porque foi o pastor que não orou direito. Foi porque o irmão Elcio não sabe pregar. Menino, o problema é que você, ou vocês que vão me acompanhar, não estou generalizando, está acostumado com leite. Eu lembro que quando eu fazia parte do sistema religioso há quase 18 anos, por quase 18 anos, eu lembro que uma das minhas orações mais fervorosas que eu fazia todas as noites, se tinha uma coisa que eu pedia a Deus inconstantemente, era: Senhor, me dá sabedoria, eu quero entender a tua palavra. Eu li um versículo lá de João e eu não entendia nada, e as letras me confundiam um pouco assim, eu tinha dificuldade na leitura. Rapaz, eu quero aprender, eu quero entender isso aqui. E eu ficava: Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento, eu quero compreender, eu quero falar da palavra. E eu queria, eu buscava isso, cavando para encontrar pedras preciosas. Lembra de Salomão? Não estou me igualando a Salomão, de jeito nenhum. Mas Salomão, Deus disse: o que é que você quer? Ele disse: eu quero sabedoria. Observe que Salomão não queria agir como criança. O que é que você quer? Eu quero um violino. Pergunta a criança que eu quero. Eu quero um doce. Eu não pergunto a minha vida, nem vou arriscar perguntar. Porque criança gosta disso. Prazeres momentâneos, satisfações imediatistas. Eu quero logo, mas também vai passar logo. Prazeres imediatos. Então a criança religiosa, ela pensa dessa forma: eu quero que meu marido saia das drogas, vou para fazer campanha. Eu quero um emprego, eu vou levar carteira para o pastor orar. Aí Deus pergunta para Salomão: você quer o quê? Ele disse: eu quero sabedoria para cuidar do seu povo. Deus encheu ele de sabedoria e ainda deu riquezas, porque você busca a justiça de Deus e as outras coisas serão acrescentadas na sua vida. Mas não que Salomão estivesse exigindo nada de Deus, mas Deus quis e ele deu. Então eu lembro que eu orava: o Senhor me dá entendimento, me dá sabedoria. Eu quero compreender isso aqui. Eu não quero que o pastor fique lá falando e eu aqui achando que tudo que ele está falando é aquilo que Deus disse que é, quando na verdade não é, irmão. Então quando a pessoa entra lá num quartinho e diz assim: eu vou confessar o meu pecado, e um líder diz: vai, agora você está ali. É isso, irmão. Você é criança. O camarada pronto o dia todo, a noite toda, o ano todo, chega no final do ano: eu vou confessar meu pecado. Aí entra lá o confessionário, né? Senhor, eu estou aqui para confessar meu pecado, eu fiz isso e aquilo. Irmão, mas isso é daquela religião lá. A tua também, a evangélica também faz. E pior, porque todo dia de culto tem que confessar pecado, todo dia tem um demônio para expulsar, todo dia tem que pedir perdão, mas nunca se converte. Por quê? Porque é criança, é menino. 12, Hebreus 5:12. Porque devendo já ser mestre pelo tempo, já era para ter crescido, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento ou alimento. Se precisando de leite é criança, irmão. 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é o quê? Menino. O menino não está experimentado na palavra da justiça. Então, se ele não está capacitado, lembra do que Paulo falou para Timóteo? Apresenta-te a Deus como obreiro aprovado,
que maneja bem a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar. Você tem que manejar bem a palavra da verdade, porque senão, Timóteo, você vai ser um menino. E quando alguém chegar e dizer, Deus mandou te falar, você acredita? Quando alguém chegar, Deus me revelou, você acredita? Quando alguém chegar e dizer, olha que o Senhor disse, que mostrou que tu faz, que tu fez, você... É verdade, quando alguém falar alguma coisa que de fato for verdade na sua vida, você vai dizer, tá vendo? Eu não contei nada, não falei nada, ele adivinhou. E aí você acaba ficando preso por uma palavra que alguém acertou, como se fosse Deus na sua vida. O pastor falou que ano passado eu fiz isso, eu não contei para ninguém, não é que eu fiz dele. Ao menino fica preso, ao homem esquece de Deus, esquece de tudo, e agora vai viver na sombra do homem que adivinhou a vida dele. Uau! Uau! Eu lembro que o profeta chegou na minha vida, ele estava em uma certa denominação, e ele chegou lá com a esposa, o pastor deu uma oportunidade. Tem pastor que gosta de dar oportunidade qualquer um, né? Não sabe o que a pessoa vai falar, não, dá oportunidade. Chegou, se identificou como homem de Deus, o pastor dá a oportunidade. O pastor deu a oportunidade, e o camarada, papai. Aí ele olhou para mim assim e disse assim, Deus manda te dizer para você continuar firme com esse propósito, porque ele está no negócio. E não é, rapaz, que eu estava com um propósito, com uma coisa particular que eu estava investindo e tal. Quando ele falou aquilo, ele disse, ninguém contou nada para esse camarada. Mas ele disse que Deus mandou me dizer que era para perseverar, que o negócio ia dar certo. Eu falei, beleza, fica na minha. Mas eu estou desconfiado, um lugar para ter de água fria. Segui minha vida. Mas Deus não deixa nada no culto. Quando eu cheguei no ponto aqui no caranguejo, está o camarada brigando com a mulher dele. Porque você tinha que dar mão, o carro não parou, não sei o que, blá blá blá. Não, o profeta que lá em cima dava profetição na minha vida. Aí depois eu fui analisando qual era o meu propósito. Na época eu competi em lutas, né? Fazia boxe e tal. E no meu íntimo eu já não estava mais querendo continuar competindo. Já estava com outros projetos, com uma missão de escola, outras coisas, e já não estava mais querendo competir. E eu já estava ciente disso. Mas veio alguém, chegou para mim e disse que Deus mandou, eu quero continuar. Aquilo começou a gerar uma confusão na minha mente. Mas Deus não deixa nada oculto. Me mostrou logo quem era a peça, que tipo de profetada era aquela, para que eu ficasse preso a uma ideia de homem e esquecesse de fato de viver a minha vida e o relacionamento que tinha com Deus. Eu disse, está vendo aí? A partir de então eu aprendi que Deus não manda recado, porque como filho ele te orienta, a não ser se você está agindo como menino, como criança, que precisa de alguém para carregar você no colo e colocar uma madeira na boca, porque você não consegue comer o mocotó. Mas aqui você aprende a comer o mocotó da graça, amém? Amém? 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Deus continua amando, continua sendo filho, mas é menino, e o menino precisa crescer. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Querido, o alimento sólido é para os perfeitos. Perfeitos aqui são aqueles que entendem, compreendem a palavra. 1 Coríntios, capítulo 13. Olha lá, capítulo 13, 1 Coríntios, versículo 11. Olha o que diz o apóstolo Paulo. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. O menino precisa crescer. Paulo não pedia isso. Deus amava Paulo no judaísmo? Sim ou não? Você acha que Deus amava Paulo quando Paulo consentiu na morte de Estevão? Tem gente que nem sabe dessa história, né? Gente, Paulo estava lá, do lado, vendo os judeus apedrejando, matando Estevão com pedra. Você sabia que Paulo poderia interferir?
Você sabia que Paulo tinha autoridade ali para dizer: ei, deixa o jovem, manda esse jovem embora. Mas Paulo consentiu, consentimento, ou seja, ele podia agir, interferir, mas ele não quis interferir. Olha Paulo olhando e vendo Estevão sendo apedrejado, e Paulo assim, ó. Você já pensou nisso? A minha pergunta é: Deus amava Paulo? Amava. Ai, irmão Elson, mas Paulo deixou matar o homem. Ué, Davi também não deixou matar Urias? Davi não mandou Urias para frente de batalha? E ainda não casou com Betseba, a mulher do viúvo? Pô, do defunto, né? E Deus disse: achei Davi um coração segundo o meu. É porque havia em Davi um sentimento de arrependimento, de tristeza, de dor. Eu fiz, Senhor, mas eu errei. Eu sou teu filho, a consciência pesa. Mas Paulo estava ali, ó, consentindo na morte de Estevão. Detalhe, depois de matar Estevão, Paulo ainda pegou a capa ainda, o roupão de Estevão e saiu. Deus amava Paulo, mas Paulo era um menino, uma criança. Não, Paulo foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Benjamim, fariseu do fariseu, zeloso da tradição dos pais, hebreu de hebreu, melhor dizendo, segundo a lei, fariseu e zeloso. Paulo era um homem poliglota, Paulo falava em diversos idiomas, não era esse lavachura que a igreja fala, Paulo falava em verdade. Paulo era um homem intelectual, Paulo sobressaía na inteligência, no entendimento a mais do que os jovens da sua idade na época. Paulo foi ensinado aos pés de Gamaliel, Paulo tinha dupla cidadania, Paulo entrava e saía. Paulo era um cara, aí ele disse: quando eu conheci a Cristo, quando eu conheci o Evangelho, eu rasguei tudo isso, considerei isso tudo por esterco, porque lá eu agia como menino. Era amado de Deus? Era. Era filho de Deus? Era. Mas era uma criança, só tomava leitinho. Olha lá, 13:11. Disse Paulo: quando eu era menino, falava como? Sentia como? Olha aí. Falava como menino, sentia como menino, discorria, né? Agia como menino, mas logo que cheguei a ser homem, eu cresci, acabei com as coisas de... Tem que acabar, irmão, com as coisas de menino. Olha os degraus. Quando eu era menino, falava como? Vai bater papo com a criança aí. A criança tem a sua linguagem própria. Você pode até dizer: nossa, como essa criança é inteligente. Nossa, como essa criança digamos assim, é bem dotada. Nossa, como essa criança se estressa bem. Nossa, como essa criança fala difícil. Mas você entende que é uma criança. De repente começa a falar coisa que não tem nada a ver. É isso, porque é uma criança. Não tem como você, adulto, conversar com a criança e igualar a criança ao seu, a não ser se você também for uma criança. Então, abençoado, Paulo disse: eu falava como criança. Paulo falando como criança. Enquanto Paulo falava, olha, fazendo trocadilho igual óbvio. Enquanto Paulo adulto falava como criança, Jesus, criança com 12 anos, falava como adulto. Jesus, criança, ensinava lá para os mestres. E eles diziam assim: quem é esse? De onde veio essa sabedoria? Como foi que esse menino sentou aqui e está dando aula? Aí alguns disseram assim: já entrou logo na casa, né, irmão? Fala, vamos supor que tinha algum baiano lá no meio do dia. Gente, tu não sabe o que essa é filha de Maria, não, irmão? Você é filho de José Carpinteiro? Tu não sabe? É porque tem gente que é assim, né? Ouve essa palavra aqui: quem é esse pastor? Eu nunca vi a minha televisão. Quem é o pastor dele? Eu não conheço esse pastor. Eu não reconheço ele como pastor. Não é assim? É você mandar uma palavra, você congrega onde? Quem é esse pastor? Onde foi que aprendeu isso? E nessa heresia. Fala isso para Jesus também. Jesus, criança, falava como adulto. Paulo, adulto, falava como menino. Aí Paulo disse: quando eu
Eu sentia, aí, irmão, como menino. Mas você já viu que tem adulto que é a mesma coisa de criança? Tem adulto que é a mesma coisa de criança. Você não pode falar nada fora do, entre aspas, normal, que a pessoa já... Criança é assim? Se você disser assim para uma criança, não! Não são todas. Mas Safira abriu logo mesmo. Não. Vai dar um não para um adulto religioso por aí. Quando um adulto religioso chegar para você e dizer assim, Jesus está voltando, aí você diz, não! Porque você merece! Vai falar para um adulto religioso, você tem que ser batizado para deixar os seus pecados nessa água. Aí você diz, não, filho, o Espírito já nos selou. Como assim? Porque você tem que comer o pão, a ceia do Senhor. Não, meu irmão, o pão é a palavra. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Eu não tenho que ficar comendo o pão da padaria para ter comunhão, não. Eu tenho que ficar comendo o pão da vida, a palavra de Deus, o entendimento da palavra. Não, porque não é assim. Porque, irmão, criança, esse pastor herege, é o filho do capeta, não sei o quê, papai, bebê, né? Mas é mais fácil eles acreditar que me desculpe, tá? Talvez vocês vão até perguntar depois aí. Mas é mais fácil ele acreditar que o burro falou literalmente com o Balaão. Irmão, não sei você. É mais fácil ele acreditar que o burro falou literalmente com o Balaão. Mas depois vocês podem me perguntar, eu respondo depois. Então, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que eu cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas de menino. Queridos, é hora de acabar com as coisas de menino. É hora de acabar com as coisas da religiosidade. E a tendência é, crescer na graça. Irmão, eu só era menino, eu cresci mais um pouquinho, virei pré-adolescente, adolescente, pré-jovem, não sei, meio adolescente, meio jovem, adulto, estou ficando meio velho, não é isso? Estou ficando coroa, estou chegando na terceira idade, né? Mas eu estou crescendo, exatamente, crescer na graça, ainda que não cresça na estatura como o irmão Gregório, mas está crescendo no entendimento, amém, meu irmão? Crescendo na fé, no entendimento, na sabedoria de Deus, porque Deus não quer que você seja criança, levada em volta. Eu disse que ia encerrar aqui Efésios, lembrei agora, desceu 3 no céu. Olha lá, Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, versículo 12, Efésios 4, 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus e ao varão perfeito, à medida da estatura de Cristo. 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano do capeta, pelo engano do diabo, do Satã, é pelo engano dos homens, né? Plural aqui, homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. E aí, Deus não quer que você seja como um menino e vá para lá e vá para cá, como aquela onda do mar, né? Não. Deus quer que você cresça na graça e no conhecimento, para que você não seja levado por ventos de doutrina. Deus está aqui, Deus está lá, Deus está no monte, Mas Jesus disse, não, o reino de Deus não estará ali, não estará lá, estará em nós. Amém? Fique com essa meditação. Deus te ama, Deus nos amou como criança, quando criança, como menino, sempre fomos filhos, sim, mas é hora de crescer. Amém? Graças a Deus.